Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Esses 5 livros da Bíblia, atribui-se a autoria deles a Moisés, né? Ao Moisés que trouxe a lei de Jeová. Então, esses 5 livros, eles refletem um momento histórico do povo judeu, né? Mas, além disso, além dele narrar a história do povo, esses 5 livros também têm um aspecto muito importante, que é o aspecto espiritual e um aspecto enigmático também, certo? E esses 5 livros têm uma relevância muito grande com a obra de Cristo. Por isso que eles devem ser conhecidos. Tá? Então, hoje a gente vai tentar dar uma pincelada nesses 5 livros. Eu queria fazer algumas perguntas no começo para nós, né? Para você e para nós também, para mim também. Por que louvamos e amamos a Jesus? Por que eu estou aqui hoje amando a Jesus? Né? Eu quero que você responda aí no seu coração. Por que eu estou louvando a Jesus? Por que eu estou amando a Jesus? Né? Outra coisa, por que eu optei por chamar Jesus Cristo de meu Deus? Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que eu optei? Né? Qual o motivo? Né? Aí uns vão pensar, não, porque ele me libertou, porque ele me salvou, porque ele tem amor, né? Então, quando a gente pensa assim, Jesus me libertou do quê? Né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo várias perguntas. Me libertou do quê? Aí algumas pessoas podem pensar, me libertou do inferno, me libertou do pecado, me libertou da morte, né? Aí vem uma outra pergunta. Então, Jesus me deu vida, certo? Jesus me deu vida. Quem roubou a minha vida? É uma outra pergunta. Quem roubou minha vida? Quem tem o poder de roubar a minha vida? Quem tem o poder de roubar a minha salvação? É uma outra pergunta. A gente vai tentar responder essas perguntas hoje. Será que foi o diabo que roubou a minha vida? Será que foi o diabo que roubou minha salvação? Irmãos, o que a gente constata em 2 passagens que o diabo, vamos dizer, tentou puxar o tapete de algumas pessoas, né, falando de uma maneira bem popular, ele não agiu diretamente matando a pessoa, ele agiu indiretamente dando sugestões para a pessoa. Então ele chegou para Eva e falou, é verdade que você não pode comer nenhuma fruta? Aí ela falou assim, não, eu não posso comer dessa, da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, Jeová disse que nós iríamos morrer. Aí o diabo age, entra em cena falando, não é bem assim, é que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, essa sugestão foi a mesma sugestão que o diabo usou quando o Espírito de Jeová levou Jesus para ser tentado no deserto. Né? Então, o que acontece? Jesus estava no deserto com fome. Aí o diabo vem e fala, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus é levado ao alto de um pináculo e fala, não, olha, você se lança aqui, que você dará ordens aos anjos para que eles se carreguem, que você não caia, que você não se machuque. Então, o diabo, ele não tem o poder da morte. Mas nós sabemos que Jesus nos livrou da morte. Então, quem tem o poder da morte? Se não é o diabo. Né? Então, é interessante que a Bíblia fala que sem Jesus nós estamos condenados à morte automaticamente, a gente não precisa fazer nada, né? Então, em João 3,18,
Se vocês quiserem abrir, irmãos, senão eu vou ler, tá? Não se preocupem. Em João 3,18, fala assim: quem crê em Cristo, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa condenação que eu quero abordar hoje, certo? Por quê? Porque se a pessoa não está em Cristo, a gente viu aqui que ela está condenado, e todo condenado merece uma pena, uma penalidade, certo? Então, vem Jesus como um nosso resgate dessa pena, né? Ou um nosso resgate dessa condenação. Então, em Gálatas 3, verso 13, fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgata da maldição da lei. Que lei é essa? Uma coisa eu posso falar: não é a lei do Código Penal brasileiro. Não é essa lei. Essa lei é a lei que foi dada para Moisés no Monte Sinai, que é uma lei, inclusive, muito glamorizada, né, por Hollywood e por filmes, né, que vocês veem que aparecem os 10 mandamentos, né, que coisa maravilhosa, né? Então, é essa lei que Jesus fala que é uma lei cheia de maldição. Por quê? Porque o que mostram para a gente da lei, na verdade, é a pontinha da lei. Eles não mostram a lei inteira, eles mostram só uma minúscula parte da lei. E isso que eu quero hoje trazer para vocês verem como essa lei é maligna, como essa lei é pesada, como é impossível o cumprimento dessa lei que Jeová deu para o homem, né? Então, a lei de Jeová orientava as pessoas a fazerem sacrifícios, né? Matar animais, sacrifícios assim que a gente via que, vamos dizer assim, que não combina com a nova aliança, não combina com o Novo Testamento. Então, o que Jeová falava? Que a lei dele, que os sacrifícios dele eram para a salvação do homem, era para a remissão do pecado que o homem tinha colhido, né? Tinha feito, né? Tinha cometido. Então, a pessoa pensa assim: eu cumpro a lei de Jeová. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Não é tão difícil assim cumprir a lei de Jeová, né? Só que a lei de Jeová são 613 estatutos, orientações de sacrifícios, ordenanças, juízos, testemunhos para serem obedecidos. Então, não são os 10 mandamentos. E esses 613, eu não vou trazer os 613, irmãos, eu vou falar uns 15 20 minutos do que se tratam esses 613 estatutos para vocês verem do que Jesus nos libertou, né? Então, em Gálatas 3:10, voltando, né? Fala: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, as obras da lei deixam a pessoa debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas é as 613 ordenanças, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui está, porque está escrito, onde está escrito, só se alguém estiver anotando, está escrito em Deuteronômio 27, 26, tá? Que tem que cumprir todos os estatutos. Não só os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, essa lei de Jeová,
que é tão, como eu disse, né, glamorizada por Hollywood ou por muitas igrejas até, será que ela é contra ou a favor do homem? Será que ela veio para ajudar ou será que ela veio para ser contra o homem? Essa resposta, agora vamos voltar um pouco, está em Deuteronômio 31. Agora a gente vai ficar muito aqui no Pentateuco, né? Nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, Deuteronômio 31, vou chegar lá. No versículo 24 a 26, diz assim: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, né? Senhor com letra maiúscula, que vocês sabem que toda vez que tiver Senhor com letra maiúscula é Jeová, né? Dizendo, no Velho Testamento, toda vez que a letra Senhor estiver com letra maiúscula, quer dizer Jeová. Dizendo, tomai esse livro da lei, quer dizer, era o livro da lei, eram os 613 estatutos, que estavam incluídos os 10 mandamentos, e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor Jeová, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, a lei foi dada contra o homem, a lei foi dada para condenação do homem, porque ninguém consegue cumprir umas ordenanças absurdas que vocês vão ver aqui. Eu fiz questão, irmãos, de trazer alguns exemplos para vocês verem o quanto Jesus tem misericórdia de nós, o quanto Jesus foi importante a obra de Jesus para que nós víssemos exatamente a libertação que ele pode nos dar, né? Então, Jesus, ele cumpriu a lei ou não cumpriu, já que a lei era contra nós? Será que Jesus cumpriu a lei? Né? Então, isso está em Gálatas 4, de 3 a 5, que fala, será que Jesus cumpriu a lei? Se a lei era contra o homem? Se eu vou trazer aqui tantos argumentos para falar que a lei era absurda, sanguinária, esquisita, né? Então, o que fala sobre o cumprimento da lei? Gálatas 4, de 3 a 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele está se referindo à lei de Jeová. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus enviou Jesus. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, aqui tem um jogo de palavra, né? Jesus foi mandado sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Irmãos, isso daí a gente vai explicar durante esse estudo. Mas o que quer dizer? Que Jesus, ele foi crucificado mediante a lei para libertar os cristãos que outrora, né, antes de Cristo, logicamente, os habitantes dessa terra que outrora estavam debaixo da maldição da lei, né? Então, eu vou falar assim, resumidamente, como se constitui essa lei, né, esse Pentateuco. O livro de Gênesis quer dizer princípio, quer dizer início. Então, o livro de Gênesis vai desde a criação do mundo, criação do sol, da lua, que aquela criação tem muito de espiritual e enigmática, tá? Eu até recomendo aquele livro do pastor Olavo, do Enigma do Princípio, tá? Que é um livro muito bom. Então, o que acontece? Gênesis narra o princípio e começa a narrar
o início do povo judeu, vamos dizer assim, porque Adão é da genealogia de Cristo, certo? Aí vem Adão, a descendência de Adão, e Gênesis também acaba descrevendo a vida, né, e a obra de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, das suas famílias, o que aconteceu, o que tinha a ver com Cristo, tudo que eles faziam, né, como o Espírito de Cristo agia em alguns dos profetas. Então, Gênesis fala mais ou menos sobre isso, e Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, um dos filhos, José, foi vendido para o Egito, que os irmãos dele tinham inveja dele, o venderam para o Egito, para ser escravo no Egito, e termina o livro de Gênesis. Tá? Agora vamos para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo quer dizer saída, partida, né? Isso é muito usado, né? O êxodo dos venezuelanos para o Brasil, né? O êxodo das pessoas que fogem dos países ditatoriais. Então, êxodo quer dizer isso, quer dizer saída. E o livro de Êxodo relata muito do sofrimento do povo de Israel no Egito, porque quando as 12 tribos de Israel ficaram lá no Egito, eles ficaram centenas de anos, acho que foi 430 anos que eles ficaram lá no Egito. Então, o faraó que veio depois, 430 anos, vieram vários faraós. Eles já nem sabiam mais quem era José. E eles já não tinham mais nenhum bom tratamento para o povo, e o povo virou escravo lá. E toda essa saga dessa escravidão, desse sofrimento do aparecimento de Moisés, né, como mediador, né, entre o povo e Jeová, isso está narrado no livro de Êxodo. E depois de Moisés vem as pragas do Egito para liberar o povo é liberado, e em Êxodo 20 já começa a aparecer claramente quais vão ser o conteúdo dos mandamentos da lei de Jeová. Né? Então, Êxodo 20, já vão ter lá os 10 mandamentos, que eu falei que não são a lei, são mais 600 e tralalá de estatutos, né? E mandamentos e orientações. Então, eu vou falar agora no livro de Êxodo, no livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Números e no livro de Deuteronômio, ao pontuar alguns exemplos do que é a lei de Jeová. Porque as igrejas não falam isso, irmãos. E a maioria das pessoas não leem, porque lê o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, assim, às vezes é uma leitura um pouco cansativa, né? Principalmente se a pessoa não tem uma certa intimidade com a Bíblia. Ela não vai entender nada daquilo, né? Então, eu vou pontuar algumas coisas para vocês verem que tem coisas absurdas nessa lei. Por isso que ninguém consegue cumprir essa lei, né? E algumas coisas que talvez até você concorde, né? Por exemplo, vamos ficar aqui, eu queria que vocês abrissem o livro de Êxodo, deixa eu ir lá que eu estou em Deuteronômio. Êxodo 21, vamos começar do 21, que vocês viram que até o 20 começam os mandamentos, né? Então, em Êxodo 21, de 12 a 16, fala sobre pena de morte para quem matar alguém intencionalmente, que é o homicídio doloso ou vindouro, houve intenção, né? Ou
Se ferir os pais, a pessoa morre. Vocês vão ver que tem muita morte, é uma carneficina. Esse Pentateuco é um cemitério gigante. Então, Êxodo 21, de 12 a 16, diz assim: quem ferir alguém de modo que esse morra, certamente será morto. Esse é homicídio doloso, tá? Porém, se não armou cilada, mas Deus o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Então, não houve intenção para ele matar, então ele é mais ou menos perdoado, só que ele, nos homicídios culposos, né, que não houve a intenção de matar, ele tem que ir para uma cidade que é uma cidade de fugitivos, tá? Ele fica assim o resto da vida bastante isolado. 14. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. O que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Então, o que machucar seu pai e sua mãe, não tem segunda chance, vai ser morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Então, pena de morte. Não tem choro. Agora, no mesmo 21, no 24, que isso aqui é uma coisa bem clássica, todos vocês conhecem, né? O olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Isso aqui Jesus rebate em Mateus 5, quando ele fala do sermão da montanha, né? Por quê? Jesus, ele fala assim, olha, olho por olho, dente por dente, que falaram, não, eu porém vos digo, se te ferir a face direita, apresenta a esquerda, né? O adultério é punido na lei, eu porém vos digo, se você olhar com má intenção para uma pessoa, em seu coração já cometeu adultério. Então, o que Jesus viu? Ou o que Jesus demonstrou naquele momento? Que essa lei precisa de urgente modificação, né? E isso, se você tiver curiosidade, é muito bonito o Sermão da Montanha, está em Mateus 5. Tá? Então, Jesus viu que essa lei precisava de uma repaginada, vamos dizer assim, né? Êxodo 22, 2. Então, vamos lá para frente. Êxodo 22, 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Isso aqui está falando a respeito da propriedade, tá? Então, o homicídio, quando você matar um ladrão, é perdoado, vamos dizer assim, né? A gente percebe, irmãos, que Jeová, houve muita matança aqui durante o Pentateuco, porque ele não admite que a pessoa adore outros deuses. Ele não admite. Tem que adorar somente a Jeová, né? Então, no capítulo 23, a gente só está em Êxodo, tá? 23, 13, fala assim: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então, nem pode pronunciar o nome de outros deuses, tá? Isso é uma coisa muito séria para Jeová. Então, aí a gente vamos indo juntos, tá? Capítulo 26, 27, 28, fala basicamente de instruções da construção do tabernáculo, tá? O tabernáculo foi aquela grande cabana, não vou falar que é cabana, né? Um grande templo móvel, né? Que Jeová orientou o povo de Israel a construir para que fosse o local onde ele habitasse e o local onde existiria sacrifícios de animais, né? Então, a principal função desses sacrifícios seria perdoar pecado, cobrir pecados, né? E só que não era só
essa a função dos sacrifícios. Quando tinha festa para Jeová, tinha que fazer sacrifícios. Quando queriam dar oblação, que são oferendas a Jeová, tinha que ter sacrifício de animais. Quando eles conquistavam outros povos, tinha que ter sacrifício de animais. E era assim uma grande mortandade de animais, né? E Jeová se agradava desse derramamento de sangue de vítimas, né? Ele mesmo chama de vítimas inocentes, né? Aí, estranho não, interessante que quando a gente vai em Hebreus 10, de 8 a 11, que no Pentateuco vamos dizer, uma festa essa história de sacrifícios de animais, né? E aí, Hebreus 10, de 8 a 11, fala assim: como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações são oferendas, ofertas de animais, né? Oferecer um animal. Pelo pecado, não quiseste. Isso aqui está se falando do Pai. O Pai não quis esse tipo de sacrifício. Nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis a que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus, né? Tira o primeiro, põe de parênteses, concerto ou aliança, para estabelecer o segundo, concerto ou aliança. Na qual vontade... Então, ó Deus, a tua vontade. Então, ele começa a explicar qual é a vontade, tá? Na qual vontade temos sido santificados. Então, nós somos santificados pela vontade do Pai. Temos sido santificados através da oferta do corpo de Jesus. Nós somos santificados por causa da oferta do corpo de Jesus, feita uma única vez. Não é sacrifícios que têm que ser feitos todos os dias, né? E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Então, o alegado na lei foi um argumento falso, porque a mortandade daquelas pobres vítimas, aqueles animais, e muitas pessoas que a gente vai ver também que morreram, não refletia a verdade que foi falada através de Cristo, tá? Então, aqueles sacrifícios não tiravam pecados. Então, vamos voltar lá em Êxodo. Êxodo 29, quem tem Bíblia que tem título, fala assim: o sacrifício e as cerimônias de consagração, né? Então, aqui fala muito sobre o que fazer com o sangue e depois de degolar o animal. Então, está aqui no verso 12. Depois tomarás o sangue do novilho, o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho sobre o fígado, ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Então, aquela fumaça que subia com cheiro de churrasco, de gordura queimando, a Bíblia fala que era agradável para Jeová, né? A gente não entende isso, né? Então, o que a gente vê, irmãos? Uma similaridade muito grande com cultos satânicos, com cultos de bruxarias, com cultos de ocultismos, né? Então, os deuses pagãos, eles também têm a mesma predileção, acho que eles também têm, são vamos dizer assim, uma ação, essa ação do sacrifício, todos os deuses pagãos gostam e exigem que se ofereça a eles, né? Então, por que existe essa similaridade entre o que Jeová
queria que o povo sacrificasse animais, e todas essas macumbarias, matar frango, sacrifícios, e a gente vê até em altas rodas de altas sociedades secretas, né, se falar em sacrifício de animais, né? Ou até outros sacrifícios que eu nem vou falar para não entrar em contenda, né? Então, esses sacrifícios dá a impressão que todas as religiões, todos esses deuses, todos esses demônios têm alguma coisa em comum com Jeová, né? Será que tem? Então, vamos ver aqui. Uma pergunta: de que maneira esses deuses, esses demônios, esses espíritos malignos vieram habitar aqui a Terra, né? Quem distribuiu esses demônios sobre os países? Isso daí eu já falei daquela pregação que eu fiz sobre estrelas, né, que está no nosso canal Coelho Clamante, mas eu acho que vale a pena repetir, irmãos, porque isso é muito presente no Pentateuco, nos sacrifícios exigidos por Jeová, né? Então, aquela força superior que está nos deuses e nos demônios. Jesus, quer dizer, Paulo falou em 1 Coríntios 8:5 que existem muitos deuses e muitos senhores da terra. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. O nosso Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Mas existem muitos deuses com D minúsculo. Deus com D maiúsculo é um. Agora, deuses com D minúsculo existem muitos, conforme está em 1 Coríntios 8:5. Né? Então, esses deuses também são chamados exércitos dos céus, que são todos os espíritos representados simbolicamente por estrelas, né? Por isso que as estrelas são tão na moda, né? E esses seres espirituais, uns horrorosos, outros ruins, outros menos ruins, vamos dizer assim, sempre não, mas geralmente exigem sacrifícios de animais, né? E muitas vezes sacrifícios humanos, porque existem evidências arqueológicas que muitos povos, por exemplo, como os incas, os maias, os astecas, os germânicos antigos, os escandinavos antigos e o povo hebreu também, né? Exigia muitas vezes sacrifícios, e a gente vai ver aqui no Pentateuco, muitas vezes sacrifícios humanos, né? Então, irmãos, além de sacrifícios de animais, em Êxodo 31, vamos uma folhinha para frente, Êxodo 31, vocês vão começar a ver por que muitas pessoas morriam, tá? Muitas pessoas morreram. E era plano mesmo de Jeová matar muitas pessoas, né? Principalmente quando Josué e Caleb foram espiar, né, a terra prometida, junto com outros espias, e os outros falaram, não, lá tem terra de gigante, a gente não vai conseguir entrar naquela terra, e só Josué e Caleb soube, né, que quer dizer, tiveram fé que iam conseguir entrar, e também outras histórias que teve durante o Êxodo, que o povo murmurou. Então, Jeová ficou com muito ódio daquele povo e falou, olha, ninguém que saiu lá do Egito vai entrar na terra prometida, só os que tiverem nascido, né? Com exceção de Josué e Caleb. Então, morreu muita gente, né? Por exemplo, em Êxodo 31, de 13 e 14, fala assim, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o motivo de guardar ao sábado é assim, Jeová é o que me santifica. Né? Esse é o significado de guardar o sábado.
14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. E aquele que profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada no meio do seu povo. Então, profanou o sábado, morreu. Vamos passar para a próxima. Êxodo 32, de 27 a 29. Fala assim, aqui é o seguinte, só para contextualizar, o povo, dentro do povo existiam idólatras, né? Então, esses idólatras que não adoravam Jeová tinham que ser mortos. Então, fala assim, e disse-lhes, assim diz Jeová, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta. Então, eles tinham que ir de porta em porta e mate cada um a seu irmão. Estranho, né? E cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram o povo naquele dia uns 3.000 homens. 3.000 homens foram mortos pelo seu próprio povo. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Quer dizer, o povo foi consagrado ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isso para que ele vos conceda hoje uma bênção, para que Jeová conceda uma bênção, para perdoar, porque houve idolatria, então houve matança de 3.000 homens para acalmar o coração de Jeová, né? A coisa vai ficar mais difícil, irmãos. Êxodo 36 a 40, aqui são várias orientações também do tabernáculo para a construção das tábuas, das cortinas, do véu, da mesa, do propiciatório, que era a tampa da arca. Então, tudo isso tinha que ser certinho, conforme o Senhor Jeová tinha ditado para eles, né? Então, aqui acaba Êxodo. Pelo menos acaba as nossas observações sobre isso. Agora a gente vai rapidamente em Levítico. Irmãos, a hora voa, mas eu vou tentar sintetizar, tá? Levítico se refere a... É um derivado de Levi, né? Que a tribo de Levi foi a tribo que desenvolveu o sacerdócio em Israel. Então, os levíticos quer dizer que tem a ver com Levi, né? Com os sacerdotes. Então, Levítico, o capítulo 1 até o 10, são orientações aos sacerdotes, às oferendas, aos sacrifícios. Então, tem sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, pelos pecados do povo, pelos pecados do príncipe. Então, tinha sacrifício de tudo quanto era jeito. Consagração dos levitas, tudo isso tinha que ter oferta queimada para resgate, né? Holocausto, irmãos, eu vou falar porque às vezes tem pessoa que não sabe, holocausto quer dizer oferta queimada para o meu resgate, tá? Expiação quer dizer um animal ou uma pessoa morrer no meu lugar. Os conceitos se imbricam um pouco, né? Até tem o bode expiatório, né? Que é aquele bode que vai morrer, vai para o deserto, alguma coisa assim, vai morrer para pegar os meus pecados. Expiação com X, né, Eliette? Expiação com X, porque tem expiação com S, que é aquela de você espiar no buraco da fechadura. Certo? E tem a oblação. Oblação quer dizer uma oferta, quer dizer uma oferenda, tá? Que, às vezes, esses deuses pedem essa oferta com sangue humano ou com sangue de animal, né? Então, passando até, já falei mais ou menos o que falava do 1 ao 10, né? Que é sangue, 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 sangue. O Levítico 12...
Irmãos, eu achei interessante isso, sabe? Porque eu nunca tinha lido com muita atenção. Eu já tinha lido a Bíblia inteira, eu já li a Bíblia inteira, mas eu passava assim rápido, que eu penso, nossa, que assunto esquisito, né? Só falar de degolar e sangue, derramar sangue. Mas essa vez eu me detive mais, porque eu me detendo mais nisso, irmãos, eu sou mais grata a Jesus, tá? Então, em Levítico 12, vamos continuar. Ó, a gente estava em Gênesis, já estamos em Levítico 12. 12, de 6 a 8, fala assim. Isso aqui está falando da purificação da mulher pós-parto, porque Jeová achava que a mulher que dava luz, ela ficava imunda. Tanto a mulher que dava luz como a mulher menstruada, então tinha que se fazer o sacrifício de animais para cobrir aquela imundície, para cobrir aquele pecado, né? Eu não vou ler, irmãos, para não me estender muito, mas o que a gente vê é que tem que matar animal, inclusive eles dão a possibilidade de quem não tiver dinheiro matar só 2 pombinhos e 2 rolinhas, que foi quando Jesus nasceu e foi feito esse sacrifício, porque Jesus nasceu sob a lei. Jesus cumpriu a lei. Aliás, ele cumpriu a lei até o final. Porque quando ele derramou o sangue dele, ele estava cumprindo a lei para nos resgatar, para nos remir, né? Que a gente já viu. Outra coisa interessante no Levítico 17, vamos lá para frente. Levítico 17, 3 e 4, fala assim: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial e não os trouxer à porta da tenda da congregação, que é aquele tabernáculo lá que eles construíram, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado sangue, derramou sangue, por isso aquele homem será extirpado. Então, todo o sangue derramado tinha que ser oferta a Jeová, né? Esse homem que degolou lá um animal qualquer, talvez para comer, não sei, ele seria morto, né? Porque o sangue tinha que ir para Jeová. Por isso que, até um parêntese, os testemunhas de Jeová, isso está aqui no verso 14, eles não tomam sangue, porque eles têm medo de morrer, de serem fulminados por Jeová se eles tomarem sangue. Olha, irmãos, olha. Cada um tem suas crenças, né? Mas assim, tem umas coisas que são meio absurdas, né? No verso 14, fala assim: porquanto a vida de toda a carne é seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Então, eles entendem que receber sangue na veia é como se fosse comer o sangue, né? E esse sangue tem que ser de Jeová, não pode ser de mais ninguém. Aqui no capítulo 18 de Levítico, eu quis destacar, irmãos, o verso 21, que existia um demônio na época antiga, e esse demônio existe até agora, chamado Moloque, da onde vem o nome Moleque, né? Por isso que a gente tem que evitar chamar uma criança de Moleque. Porque Moleque vem de Moloque. Moloque é um demônio. E esse demônio se satisfaz com a morte de crianças. Então, aqui no Pentateuco, fala várias vezes nesse tal desse demônio chamado Moloque, que era visto como um deus, né? E estamos aqui no verso 21, fala assim, do 18, né? Capítulo 18, verso 21. E a tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Quer dizer, não vamos deixar nenhuma criança passar por Moloque. Por quê? Porque isso é abominável, porque isso é desumano, porque fazer isso com uma criança é um crime. Não, não é isso que Jeová diz. O que Jeová diz? Vamos continuar. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou Deus. Então, não é para deixar a criança morrer lá, porque você vai estar adorando Moloque, você tem que adorar a mim. Estranho, né, o argumento?
E a pessoa fala, não, mas não deve ser isso. Aí a gente vai em Levítico 20, viramos uma página, e vem a história do Moloque de novo. Versos 2 e 3. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. Você está dando seu filho a Moloque, você vai morrer. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem e me extirparei do meio do povo, porquanto deu sua descendência a Moloque, para contaminar meu santuário e profanar o meu santo nome. Então, a razão que Jeová dá para não sacrificar crianças a Moloque é: você vai profanar meu nome. Irmãos, isso aqui é uma coisa assim que assim, chega a ser revoltante, né? Mas vamos para frente. Deuteronômio também fala, mas eu só vou citar, tá? No verso 12 e 31, fala mais ou menos também sobre isso, sobre Moloque. Em Levítico 21, no verso 17, esse aqui também eu não vou me deter muito, mas se alguém estiver anotando, é do 17 ao 21, que fala que o sacerdote não pode ter nenhum defeito físico. Ele tem que ser alto, loiro, de olho azul e cabelo encaracolado. Estou brincando, irmãos. Mas não pode ter nenhum defeito físico. Não pode ser anão, não pode ter nariz chato, não pode ter pé quebrado, não pode ter membros demasiadamente compridos. Isso aí não pode. O sacerdote tem que ser uma pessoa inteiramente sem defeito físico. Não é defeito moral, é defeito físico. Né? Então, vocês veem o quanto Jeová se preocupa com as coisas materiais e o quanto Cristo se preocupa com as coisas espirituais, né? Em Levítico 22, 27, esses livros, como eu falei para vocês, assim, a tônica do livro é o sacrifício de sangue, né? Então, o verso 27 fala assim: quando nascer boi ou cordeiro ou cabra de 7 dias, vai ficar com a sua mãe. Mas, depois do 8º dia em diante, ele já pode ser sacrificado a Jeová. Né? Então, imagina, os filhotinhos sendo degolados, né? Em festas solenes, ou sacrifício de pecados, né? Era animal morrendo o tempo todo, né? Então, não que eu seja, irmãos, vegana, nada disso. Eu acho que as pessoas têm que comer o animal, né, que faz parte da cadeia alimentar, como o leão também come um animal, né? Mas, assim, eu acho que muitos esses animais morreram para derramar o seu sangue, e em Hebreus nós vimos que isso não tirou pecado de ninguém. Né? Foi uma coisa só para agradar, aplacar o ódio de Jeová. Bom, então, só para terminar aqui Levítico, 26, Levítico 26, no verso 3 e 4, fala umas promessas boas para quem for obediente à lei de Jeová. E só também para deixar registrado, no verso 14 a 16, fala que quem rejeitar vai ser penalizado, e muito penalizado, irmãos. Só aqui no 15 fala assim: e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos, eu sempre enfatizo, desculpa, os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então vos farei isso, né, que é uma desgraça atrás da outra. Bom, vamos para Números. Números, irmãos, é uma contagem do povo, porque Jeová, como ele não é onisciente, o povo tinha que contar, né, quantos homens tinham aptos para ir para a guerra, porque eles iam ter que enfrentar vários inimigos antes de conquistar a terra, né? Então,
Só, irmãos, pelo adiantado da hora, eu só vou mencionar, tá? Em número 5, vocês vão ver que a mulher, se o homem era muito ciumento e ele suspeitasse que ela estava adulterando, ele tinha que levar a mulher perante o sacerdote. Aí o que o sacerdote fazia para descobrir se a mulher estava adulterando ou não? Ele pegava um jarro de água, ele raspava a terra, a sujeira do tabernáculo, aquela coisa podre de sangue de animal que estava lá, e terra, e colocava lá naquele jarro. Ela tinha que beber aquela água imunda. E aí, se ela ficasse doente, é porque ela tinha adulterado. Agora, se ela não ficasse doente, ela estava livre, né? Vocês veem como são as coisas. E em Números 9 e 13, tem pena de morte, a pessoa ia morrer se ela não comemorasse a Páscoa. Em Números 15, 32 a 36, acontece a mesma coisa que a gente viu. Ou tinha uma pessoa apanhando lenha e foram lá o X9, X9 são os delatores, né? Falar lá para o sacerdote que ele estava colhendo lenha no sábado, então ele foi apedrejado e morreu. Essa é a lei de Jeová, né? Então vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, irmãos, é um livro que... O que quer dizer Deuteronômio? Deuteronômio quer dizer segunda lei. Mas, na verdade, não é uma segunda lei, é um endurecimento da primeira lei, né? Você fala, nossa, mas vai endurecer? Vai. Deuteronômio, a lei endurece, né? Então, em Deuteronômio 5, vamos lá, Deuteronômio 5:15, fala assim, isso aqui tem muitas coisas de repetição, né? Esse eu só vou deixar mencionado, 5:15, que eu já falei anteriormente, que é o motivo que Jeová quer que guarde o sábado, porque ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado. Outra coisa interessante em Deuteronômio 8:2, que fala assim, umas folhinhas para frente, irmãos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Jeová, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, Jeová teve que te provar para saber se você guardaria os mandamentos dele. Isso é uma prova, irmãos, que Jeová não é onisciente, ele não sabe o que está no coração das pessoas, ele tem que provar para saber. Isso aí é falta de onisciência, né? Só mencionando também Deuteronômio 17, 2 a 5, morte por apedrejamento para quem não servir a Jeová. 17:12, morte ao homem que não obedecer o sacerdote. Tá? Então, tem que obedecer o sacerdote, senão vai morrer. Tá? 17:12. O Deuteronômio 21, de 20 a 21, morte ao filho rebelde. Então, eles iam queixar lá para o sacerdote, olha, meu filho é muito rebelde, traz ele aqui, ele vai ser morto por apedrejamento. Ou então, como eu já disse, né, filhos que feriam o pai ou a mãe, também morriam por apedrejamento. Em Deuteronômio 22, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Era uma prova de virgindade. Então, o casal ia para a noite de núpcias e se o homem achasse que a mulher não era virgem, ele levava a mulher perante o pai dela e iria levar perante o sacerdote. Então, o que teria que ser feito? Teria que ser feita uma prova, ela é ou não virgem? E a prova era pelo sangramento que existiriam nas roupas, tá? Isso está no 17. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem, tá? Então, esse aqui é o 22:17. Não achei virgem a tua filha, porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos. Então, tá vendo aqui? A roupa tem sangue. Minha filha é virgem, né? Só que, irmãos,
há vários estudos estudos científicos provando que em 20% das vezes a mulher virgem não tem sangramento no primeiro relacionamento sexual, né? Então, muitas mulheres aqui morreram porque foram taxadas de adúlteras, porque não tinha sangramento no lençol, né? Então, essa é a lei de Jeová. Então, vamos continuar, tá? Que compaixão pela mulher, né, Eliette? Oi? Que compaixão pela mulher. Então, a mulher era muito judiada, coitada das mulheres no Pentateuco. E Deuteronômio 25, eu também não vou ler, mas é uma coisa assim muito sui generis. A mulher via dois caras brigando, um estava batendo e o outro estava apanhando muito. O que estava apanhando era o marido dela. Isso está em 25, 11 e 12. Eu não vou ler para não perder muito tempo, eu só vou contar. E aí ela pensou, nossa, meu marido está apanhando, eu vou lá ajudar meu marido a separar a briga, alguma coisa. Se ela, por algum acidente, encostasse a mão dela nas partes íntimas do outro homem, do que estava agredindo, ela tinha a mão, na hora, decepada. Né? Então, Deuteronômio 28, que todo mundo conhece, né? Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos de obedecer à lei e os castigos da desobediência. No verso 58 e 59, fala aquilo que eu já disse várias vezes. Tem que obedecer tudo, todos os mandamentos, senão não vale. Senão não vale. Então, irmãos, aqui em 15 minutos eu vou terminar, que eu quero sintetizar isso. Eu só quis dar uma amostra para vocês de quanto é revoltante essa lei, de quanto é injusta essa lei, de quanto essa lei não aperfeiçoa ninguém, de quanto essa lei sacrificou milhares, outra vez milhões de animais, e pessoas foram mortas por causa de uma lei, desculpa falar, mas é uma lei que não constrói nada, né? Não constrói nada. Apesar que a Bíblia fala que a lei foi um aio, logicamente, essa lei, ela tem uma significação espiritual que a gente vai ver agora. Mas a lei em si, a lei bruta, a lei que está aqui em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é uma lei que a pessoa vê isso, começa a ler a Bíblia e fala, é esse Deus que vocês servem, esse Deus eu não quero. É esse Deus que quando criancinhas são mortas a Moloque, ele fala que está errado porque o nome dele foi profanado. Ou que fala para matar o outro irmão porque não segue o outro Deus. Então, irmãos, o que a gente vê é que esse início da Bíblia, e as pessoas geralmente começam a ler a Bíblia de Gênesis, a pessoa fica totalmente escandalizada, né? Então, a gente vai ver como foi o desdobramento disso, tá? Como foi o desdobramento. Eu acho que o Valdo está com o microfone aberto. Bom, então, a gente já viu que a finalidade desses sacrifícios foi aplacar a ira de Jeová, cobrir pecados, né? Agradar a Jeová. Será que Deus Pai pode produzir tanta atrocidade, né? Será que Jeová não é o Deus desse mundo conturbado que usurpou ser igual a Deus? Ou que usurpou ser o único Deus? Né? Então, essa lei maligna é uma lei sem propósito. Né? É uma lei sem propósito, é uma lei que ela exala ódio, exala sangue, exala morte. Né? Então, o que a gente vê? Que Jesus criou outra lei. Né? Quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, eu estou dizendo
esse mandamento não tem nada a ver com o mandamento de Jeová. O mandamento de Jeová não fala em amor, fala em penalidade, né? Fala em castigo, fala em morte. E Jesus fala assim, olha, e dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, e lá no Velho Testamento falava, olha, o seu irmão não está seguindo o mesmo Deus que você, vai lá e mate. Né? Então, tem uma antítese, uma coisa assim que se choca. Um olha para o sul, outro olha para o norte. Né? Não se complementam. O Velho e o Novo Testamento não se complementam. O Velho Testamento é para mostrar o que de atrocidade existia e do que Jesus nos libertou. Né? Então, como é possível se livrar da lei de Jeová? Né? Em Hebreus 10, 8 a 10, fala assim, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisesse nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Então, nós estamos aqui fazendo um mandamento de Deus. E qual que é o mandamento de Deus? Aliás, o que eu vi, irmãos, que tem o mandamento de Deus e tem o mandamento de Cristo. Tá? Em Romanos 7, de 4 e 6, fala assim que nós estamos mortos para a lei de Cristo. Né? Nós estamos mortos para a lei de Cristo para que nós possamos ser de outro. Né? Daquele que ressuscitou dos mortos. E só assim podemos dar frutos para Deus. Né? E em Romanos 8, irmãos, 1 e 2, eu estou terminando, fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, a única maneira da gente se libertar da lei é através do Espírito de Cristo, através do Espírito Santo, é através do sacrifício de Cristo na cruz, porque senão nós estamos debaixo da condenação da lei. Tanto assim que Timóteo 1, 9 e 10, a gente fica pensando, mas por que a lei, então, não foi, a lei de Jeová, por que ela não foi cessada? Por que não foi terminada a ação da lei, né? Porque a lei ainda vigora para as pessoas que estão longe de Cristo. A gente só consegue sair da lei maligna de Jeová através de Cristo, irmãos. Então, em 1 Timóteo 1, 9 e 10, fala assim, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, porque nós fomos justificados por Cristo. A nossa justiça é de Cristo. A nossa justiça não é porque eu fiz tudo certinho na lei. A minha justiça é uma justiça pela fé em Cristo, porque Cristo morreu na cruz, ele levou na cruz e rasgou a cédula que era contra nós, como está em Colossenses. Ele levou meu pecado na cruz, ele levou a maldição da lei na cruz, e através de Cristo, através da fé de Cristo, a fé em Cristo, eu posso dizer que eu sou justificada e justa diante de Deus. Não que haja em mim nada que seja muito bom, mas eu tenho que ter fé em Cristo, eu tenho que me justificar. Por isso que aqui em Timóteo fala, a lei não é feita para o justo, então a lei não é feita para mim, eu saí já dessa lei maligna. Mas a lei foi feita para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, que é matador de pai, os matricidas, que são os homicidas de mãe, e para todo qualquer homicida, né? Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, e tudo que for contrário à sã doutrina. Todos os que são contra Cristo, a lei de Jeová está atuando, está agindo sobre eles, né? E outra coisa, irmãos, que eu queria falar,
mais 2 minutinhos só, que o Novo Testamento fala em muitos mandamentos. E às vezes a pessoa vê, aqui está falando que o mandamento de Jesus é bom, então a lei de Jeová é boa, então a pessoa tem que ver no contexto, tem que ver por uma unção espiritual e também estudar o contexto para ver que mandamento é esse que está se referindo. Por quê? Por exemplo, quando Cristo fala um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, várias vezes cita o mandamento de Cristo, o mandamento de Deus, e está se referindo a esse novo mandamento de amor, né? E só para terminar, irmãos, em João 12, 49 e 50, aqui é um outro mandamento, é o mandamento que o Pai deu para Jesus Cristo, tá? Então, João 12, 49 e 50. Vamos ler o 48, só para dar o contexto. É Jesus falando. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Irmãos, isso aí que a gente leu no verso 48, quer dizer que todas aquelas pessoas que foram julgadas e mortas no Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia, elas foram julgadas prematuramente, porque o julgamento de Cristo é o que vai valer, né? Então, no 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento. Aqui falando mandamento. E esse mandamento não tem nada a ver com o mandamento de Jeová. Sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de fazer. Então, o Pai deu um mandamento para Jesus, sobre o que ele ia dizer e o que ele ia fazer. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, o mandamento do Pai para Cristo foi a vida eterna. E Cristo fez isso com perfeição, nos dar a vida eterna. Amém, irmãos? Desculpa do adiantado, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir os nossos olhos, que a gente possa ser cada dia mais grato a Jesus por Ele ter nos resgatado dessa lei maldita, irmãos. Por isso que nós cremos que Velho Testamento se refere a outro Deus, que é o Deus Jeová, que é o Deus desse mundo. E Jesus veio revelar o Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe. Daniel. Hélio, pode assumir. Deixa eu falar uma coisa, Daniel. Espera aí. Eliette, você falou muito bem, e eu gosto muito desse versículo que está em 2 Coríntios 3,14. Vocês estão ouvindo, né? Estamos. Então está dizendo assim, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolido. Amém. Existe algumas Bíblias, eu não sei se é nesse versículo, mas fala que ele foi abrogado, né? E é difícil porque quando a gente entra para uma igreja, ou que a gente começa a conhecer o cristianismo, há uma tendência natural da teologia tradicional tentar fazer com que haja uma convergência entre o Pai de Jesus Cristo e Jeová, né? Isso aí é muito comum, muito comum. E é difícil mesmo, né? A pessoa pegar e falar assim, poxa vida, mas eu me converti a Jesus e o Velho Testamento, como é que fica? Eu lembro, meu sogro fazia essa pergunta para mim. Lá, meu sogro morreu quando a minha filha de 24 anos hoje tinha 3 meses de idade. Ou seja, eu estou falando de quase 30 anos atrás. Eu não tinha ainda muito conhecimento da palavra nessa época. Mas ele perguntava para mim, mas e o sábado? Não temos que guardar o sábado?
Não é? Ora, se está escrito na Bíblia que tem que guardar o sábado, por que a gente não guarda o sábado? Ora, se a gente não guarda o sábado, então não precisamos guardar nada. Porque se você guarda uma lei só aquela que te convém, então a teologia teria que fazer essa conversão, teria que fazer essa junção do Velho Testamento com o Novo. E fazer com que nós tivéssemos um altar e que fizéssemos sacrifícios e etc. e tal. Tanto é que existe lá no Embu, existe uma seita religiosa que tenta fazer essa convergência. Mas não, a Bíblia fala que existe um muro de separação. Né? Está lá em Filipenses, dizendo que existe um muro de separação, uma parede que separa o homem de Deus, que é justamente a lei. A lei, ela é má, no sentido de separar o homem de Deus. Ela é boa no aspecto de botar o homem no inferno. Né? Para pôr o homem no inferno, não é? Ela é santa, a lei é santa, ela é justa. Né? Até tinha uma época que eu tinha uma discussão, né, meio infrutífera, até um pouco infrutífera, né, de quem que era Melquisedeque lá na Bíblia, né? Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei de Salém. Rei de Salém significa rei de paz, né? Porém, Abraão foi lá e deu dízimo para Melquisedeque. Eu tinha no meu coração já isso há muitos anos mesmo que eu ouço a respeito de Melquisedeque. Para mim, Melquisedeque sempre foi o dono da lei, porque quem é que traz paz? Quem traz paz é a lei, horas. Se é a lei, então nada mais justo que Melquisedeque ou ser Jeová ou ser Satanás. Porque o que Satanás faz a não ser mostrar o meu erro, mostrar a minha falha? Não é o objetivo da lei fazer isso? Olha, Hélio, você errou assim, 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 ó, você adulterou, você fez isso, você adorou outro Deus, você não guardou o sábado. Quem é que fica apontando para mim toda hora? Não é o diabo? Então, o diabo, ele é o executor da lei. Essa é a questão. Mas Jesus, ele foi lá e limpou a minha barra. Ou seja, Jesus morreu na cruz para que eu não tivesse que ser acusado pela lei. Tá certo? Então, eu gosto muito. Eu quero lembrar também um versículo que está em Deuteronômio 4. Não precisa abrir, não, irmãos, mas se você quiser anotar depois, queria que você abrisse lá em Deuteronômio 4, que ele fala o seguinte, no verso, acho que é o verso 11, se não me falha a memória. Eu gosto muito desse versículo, do Deuteronômio 4, verso, acho que é 11, hein? Só dar uma olhadinha aqui. É verdade, é o 11. Ele fala assim, e vós vos chegastes e pusestes ao pé do monte. Para quem não lembra dessa história, o povo de Israel estava separado lá no deserto, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, e o povo estava separado lá. E eles estavam caminhando a esmo no deserto, e de repente Moisés vai lá e dá uma lei, né? Que são exatamente isso que a Eliette acabou de pregar aqui para a gente. E lá ele fala assim, e vós vos chegastes pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Horas, se havia trevas e nuvens, a Bíblia fala que o Pai não habita em trevas, ele habita na luz inacessível. Então, Jeová vos falou do meio do fogo, a voz as palavras ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma. Então vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e escreveu em 2 tábuas de pedra. Ora, como é que pode aqui o Pai estar no meio das trevas? E tem um sem número de versículos que mostra que o Deus do Velho Testamento não tem nada a ver com o amor do Pai. O amor do Pai, o Pai de Jesus Cristo é aquele que ama incondicionalmente. Ele ama ao ponto de dar seu filho. Lá não, no Velho Testamento não.
ele exigia o filho de alguém. Né? Não foi assim com Abraão? Né? Ele exigia o filho de alguém. Não. Aqui no Novo Testamento, o pai entrega o filho para ser morto, para ser imolado, como forma de sacrifício, para que todos nós que o aceitássemos com fé, fôssemos salvos por ele. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 6. Vai entender lá o que está escrito em Romanos capítulo 6, você vai ver que quando nós somos sepultados com Cristo pelo batismo, nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ou seja, aquilo que Jesus tem por direito, nós também temos. A herança de Cristo também é minha. Por isso que a gente é tão contundente nesse assunto. Nós não compactuamos com a teologia que quer fazer com que o Pai de Jesus Cristo, aquele que deu seu Filho, seja o mesmo que exigia sangue, que exigia mortes e assim por diante. Apedrejamentos. Olha o que Jesus fez com aquela mulher que foi pega em adultério. Além de não dizia que tinha que ser apedrejada aquela mulher que foi pega em adultério? Pois é, e Jesus foi lá e falou, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te perdoar. Né? Vai e não faça mais a mesma coisa. Né? E quantos outros que isso aconteceu? Quantas coisas não aconteceu? Olha só a questão de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Lázaro já estava apodrecendo. Já tinha alguns dias que ele estava apodrecendo. Ninguém podia abrir um túmulo de uma pessoa que estava morta. Pela lei de Jeová, isso é um sacrilégio, isso é uma coisa errada. Mas Jesus falou assim, ele não está morto, ele dorme. Falou, vem cá, Lázaro. E Lázaro saiu de dentro do túmulo. Olha que interessante como Jesus trabalha, a maneira como Jesus trabalha com as nossas vidas. A vida de Cristo é uma vida de perdão, não de acusação. Né? A Bíblia diz, lá em João, capítulo 14, 15, não lembro agora, ele fala assim, que nós viremos nele e faremos nele morada. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. O que é isso? Lá no Velho Testamento tinha que ter uma casinha para Jeová. Né, que até Eliette falou, é uma espécie de um templo móvel. Aqui não, no Novo Testamento, nós somos o templo de Deus, do Pai. O nosso corpo é templo do Pai. Lá não, lá no Velho Testamento tinha que ter uma casinha lá, tinha que montar e desmontar, e andar, e levar, e ir para cima e para baixo. Mas graças a Deus nós temos Cristo, irmãos. Daniel, é com você. Deus abençoe.